Olá, família! Bom dia para você que está assistindo agora a estreia na hora do almoço. Um bom almoço para você que já vai se deliciar, né, se nutrir. Para você que está assistindo esse vídeo à tarde ou à noite, boa tarde, boa noite. Enfim, seja bem-vindo à família do Manual do Casamento. Eu quero desejar um bom dia e a paz do Senhor a quem está acompanhando aí no chat, que está ao vivo aqui nessa estreia. Que coisa boa, sejam todos bem-vindos, família. E eu já quero começar perguntando uma coisa para vocês que estão aí no chat. Com terno e gravata ou do jeito que eu sempre gravo os vídeos? Fala aí para mim, o que vocês preferem? Considerando que a maioria é mulher, né, do nosso público, mas tem homens também, muito gentis, cavalheiros. Diga aí, assuntos como o de hoje, que nós vamos falar da felicidade no segundo casamento. É melhor o quê? Terno e gravata ou mais casual, como normalmente nós gravamos? Deixa aí nos comentários. E família, eu já quero começar dizendo para vocês, inclusive para quem está acessando pela primeira vez o Manual do Casamento, dizer o seguinte, ó, que essa telinha aqui do lado é a projeção do nosso site, manualdocasamento.net. Quando você clicar lá no navegador manualdocasamento.net, vai acontecer isso aqui, ó, no seu celular. Vai haver o carregamento do site, vai carregar o site, essa é a tela principal, tá? Você vai ter acesso a alguns cursos que nós temos em torno do casamento, como o programa Meu Deserto e o curso de noivos, que estreia daqui a alguns dias já. Tem a opção de você ter acesso às 30 perguntas mais questionadas para quem está passando pelo processo da restauração. O e-book Quando a Porta se Fecha, muito bacana esse material. Ele vai revelar as fases que uma pessoa que foi traída, que foi abandonada, normalmente passa, tá? Efeitos psicológicos. E você pode fazer o download dele gratuitamente, tá bom? Nós temos ali uns outros documentos muito legal, as fases da restauração. Nós temos 5 vídeos falando a respeito das 5 fases que quem foi traído normalmente passa. Nós temos o nosso blog com vários artigos, com vídeo, material exclusivo. E nós temos a nossa central de atendimento, onde é possível você solicitar aconselhamento, é possível você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é possível você retirar dúvidas, enfim. Eu vou deixar aqui projetado para o vídeo de hoje o nosso programa Meu Deserto, para quem busca restauração de casamento, tá bom? Eu vou deixar aqui, cadê? Tem que ficar bem bonitinho, né, a telinha. Opa, deixar assim, ó. Desse jeito, bacana. Vamos tratar do assunto de hoje, família. Esse assunto é mais um daqueles assuntos, e vocês já estão cansados de saber, né? Nós temos mais de 60 assuntos em pauta que devem ser gravados para ir alimentando, né, o canal, suprindo as dúvidas que todos possuem. Mas vira e mexe tem alguns assuntos que cortam fila nessas pautas. E o de hoje, ele está cortando fila. Eu estava fazendo um atendimento agora há pouco, conversando com uma pessoa que está no segundo casamento. E ela começou a me relatar em um texto inúmeras situações do primeiro casamento e do segundo casamento, fazendo contraste entre eles e destacando que hoje ela encontra-se muito mais feliz no segundo casamento. E por base disso, né, como a conversa que nós tivemos praticamente enumerou alguns pontos críticos, eu decidi fazer um vídeo tratando a respeito desse assunto, tá? É normal que você já tenha, se porventura você casou, se separou, está separado, é normal que alguém já tenha dito para você assim: ei, casa de novo, siga a tua vida, você vai ser muito feliz, você ainda é jovem, você é bonito, você é bonita, sabe? Tem um monte de homem que adoraria estar casado com você, tem um monte de mulheres que daria valor ao seu amor, não é verdade? Talvez na igreja você já tenha ouvido alguém dizer assim: olha, tem tantos varões de Deus aqui para você. Existem tantos homens, sabe, ungidos, consagrados para você. Deus quer a sua felicidade. Essa é a frase que nós vamos trabalhar hoje.
Deus quer a sua felicidade. E nós vamos fazer uma análise psicológica, obviamente pautada na Bíblia, acerca de quem hoje declara que está muito mais feliz no segundo casamento. Já vamos começar respondendo uma dúvida? Diego, eu ouço milhões de casos. Eu conheço um monte de gente que está no segundo casamento e eu vejo que eles são sim felizes. Primeira coisa que nós temos que responder: são de fato felizes? O que seria felicidade? Vamos entender uma coisa. Nós temos dois tipos de felicidade que o ser humano pode contemplar. Dois tipos de felicidade. Então presta atenção. O primeiro tipo de felicidade é aquela felicidade idealizada por mim e alcançada por mim. Ou seja, se eu disser para você assim, poxa, eu quero fazer 50 atendimentos hoje. Eu estou falando algo da minha rotina, tá? Eu quero fazer 50 atendimentos hoje. Esse foi um ideal, foi um foco que eu coloquei. E aí eu vou dizer para minha esposa, olha, minha esposa, se eu conseguir fazer 50 atendimentos hoje, nossa, eu vou dormir muito feliz. E aí eu faço 50 atendimentos. Então, dentro da minha perspectiva, eu alcancei um objetivo e isso vai me projetar um sentimento de satisfação. Só que eu coloquei esse nome, esse sentimento, eu coloquei nele o nome de felicidade. Então, nós temos essa primeira felicidade, quando você alcança aquilo que você idealizou. E se você alcançar aquilo que você idealizou, então você pode sim dizer que você é feliz ou está feliz. Tá ok? Esse é o primeiro conceito de felicidade. O segundo conceito de felicidade, nós precisamos ir para a Bíblia. Porque aí nós descobrimos que a felicidade ela é traduzida pela Bíblia muitas das vezes como paz, que é um sentimento pleno de tranquilidade, de satisfação, de realização, de proteção e de confiança. Enquanto nós chamamos de felicidade, a Bíblia chama isso de paz. Se você parar para analisar o que filósofos escreveram acerca de felicidade, você vai ver que de fato se encaixa perfeitamente esse conceito que a Bíblia traz. Mas a paz que a Bíblia traz, a felicidade que a Bíblia traz, ela é diferente da nossa felicidade projetada. Ou seja, é possível que quando você alcance o seu objetivo, você não esteja feliz. É possível que eu, após 50 atendimentos, e sim, gente, essa é a minha meta diária, após 50 atendimentos de casais, eu esteja feliz por ter concluído essa atividade, mas eu esteja cansado, eu esteja com a minha mente sobrecarregada, o que vai inibir a minha percepção de carinho, de atenção, de amor que a minha própria família vai demandar. E isso poderá ocasionar um alto índice de estresse, cansaço e até mesmo problemas. Ou seja, o problema da felicidade projetada é que ela traz contrapartidas. Ou seja, quando nós falamos de um segundo casamento, é possível sim que dentro de uma felicidade projetada a pessoa esteja feliz e ela prega a respeito dessa felicidade, porque está atendendo às expectativas dela. Entretanto, existem as contrapartidas. E agora, quando eu falo acerca de paz, de felicidade, vamos supor que eu faça agora não 50 atendimentos, mas eu faça 25 atendimentos. E esses 25 atendimentos se tornam plenos, todos que são atendidos por mim saem felizes e realizados. Eu ainda tenho sobriedade para lidar com problemas da minha vida pessoal, da minha família. Eu consigo cantar, louvar, brincar com os meus filhos. Eu consigo ter momentos agradáveis com a minha esposa. E então agora eu consigo dormir em paz. Ou seja, eu obtive agora a felicidade, conforme a palavra de Deus me proporciona, ainda que não fosse nos mesmos padrões da felicidade projetada. Agora, quando nós falamos de segundo casamento, existe um problema. Porque, segundo a Bíblia, o segundo casamento é adultério. É um adultério. Nós temos vídeos aqui no canal que explicamos com todas as passagens que a Bíblia traz
a respeito desse conceito. Então aqui nós não vamos discutir e não vamos fundamentar se é certo ou errado um segundo casamento. Nós vamos trazer já um padrão definido de que segundo casamento não é certo, exceto em caso de viuvez, tá? Que isso a Bíblia dá respaldo. Tirando isso, segundo casamento não é certo, tá bom? Essa é a premissa que nós vamos trabalhar nesse vídeo. E aí quando nós vamos para Provérbios no capítulo 5, por exemplo, nós temos a narrativa de que aqueles que adulteram, se relacionam com uma pessoa, ficam cegos e, no verso 5 diz assim, os seus pés descem à morte e os seus passos levam ao inferno. Ou seja, um segundo casamento ele vai trazer uma contrapartida de condenação. O segundo casamento vai trazer uma contrapartida que a Bíblia diz que aqueles que adulteram são inimigos de Deus. A Bíblia vai trazer uma contrapartida de que aqueles que adulteram, acaso não sabem que adulteram contra o próprio corpo e que esse corpo é templo do Espírito Santo? Ou seja, esta é a contrapartida principal. Só que aqui nós vamos avaliar os pontos positivos. Nós vamos avaliar os aspectos da felicidade mediante uma análise psicológica em relação de quem fala isso, por que sente isso e por que de fato tem essa percepção. Antes de eu entrar nos 4 pontos psicológicos que nós vamos analisar, eu quero dizer uma coisa para você que porventura entrou nesse vídeo estando no segundo casamento e que talvez se sentiu intrigado com um título sugestivo de muito mais feliz no segundo casamento, ou talvez ficou curioso porque não se sente assim lá tão feliz assim no seu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa. O propósito desse vídeo é apresentar verdades que a Bíblia traz, com o apoio de uma análise psicológica, para que você entenda o que você está sentindo. Com base nisso, você possa tirar as suas próprias conclusões. Então, antes de você sair do vídeo, antes de você dar dislike, antes de você ir nos comentários me ofender, ou ofender aqueles que se posicionarem a favor do conteúdo, eu peço que você tão somente escute, analise, para que você saiba como se manifestar depois desse vídeo, tá bom? Primeira análise que justifica a razão da felicidade foi aquilo que eu já mencionei a princípio. Diz respeito à expectativa e realidade. O que seria isso? Quando nós casamos pela primeira vez, normalmente quem casa gera-se uma enorme expectativa acerca do casamento. Então, naturalmente, o homem idealiza na sua cabeça que vai ser sexo todos os dias, sabe? Que vai ter comida boa no almoço, na janta, no café da manhã, todos os dias. Que vai ser amor, beijinho, filme sempre ao final da tarde, todos os dias, sabe? Que vai ser perfeito, entre aspas, dentro daquilo que diz respeito tão somente a prazer. Mas aí, depois que se casa, descobre que existem responsabilidades, existem imprevistos, existem os dias maus, né, os dias ruins. E aí agora você já começa a perceber que não são todos os dias que o seu casamento é um filme de romance. Outros dias é ação, outros dias é drama, outros dias é terror, outros dias são guerra. E aí você começa a criar uma frustração, porque a sua expectativa está sendo frustrada. A realidade é diferente dessa expectativa. E diante dessa frustração, muitos casamentos acabam. Muitos casamentos acabam. E quando esses casamentos acabam, e agora a pessoa decide entrar num novo casamento, ela vai gerar uma expectativa muito mais próxima da realidade. Muito mais próxima. Então, se antes ela casou almejando ter sexo 7 dias por semana, e ela se frustrou porque essa expectativa não se cumpriu, agora ela vai casar de novo com a expectativa de ter pelo menos uma vez por semana. Ou seja, se antes ela dizia que não estava feliz no outro casamento porque esperava ter sexo todos os dias e não tinha, agora quando ela diz que tem a expectativa de pelo menos um dia por semana e ocorre de ter 2 vezes, agora ela fala que está muito feliz. Porque superou uma expectativa que ela gerou. Você está percebendo? E isso se estende para todas as áreas. No aspecto das brigas,
das discussões, dos problemas a serem resolvidos, da vida financeira, da vida profissional. Ou seja, todas as expectativas dentro do relacionamento, elas são revistas. E agora quem está no segundo casamento vai viver muito mais próximo de atender a essas expectativas do que quem vivia no primeiro casamento. Ou seja, a primeira razão que lhe dá um senso de uma felicidade projetada é justamente o aspecto de que agora, no segundo casamento, você vai viver muito mais próximo das suas expectativas. Tá bom? Importante eu destacar que, embora eu esteja fazendo essa análise, eu não estou dizendo que é certo um segundo casamento, tá? Mas eu estou justificando, à luz da Bíblia e à luz da psicologia, o porquê que tem essa felicidade projetada num segundo casamento, tá bom? Um outro aspecto que traz felicidade é porque normalmente quem está no segundo casamento, conforme agora a Bíblia diz que é uma pessoa falta de entendimento, ou seja, ela é cega em cerca da sua sensibilidade territorial, ou seja, não seria territorial, né, mas seria espacial, de questão de espaço, o seu território que está à sua volta, quem está no segundo casamento perde um pouco essa percepção. Só que eu vou falar mais especificadamente da ignorância dos aspectos morais. O que seria ignorar aspectos morais? Nós vivemos, enquanto comunidade, enquanto sociedade, sempre preocupado com aquilo que o outro pensa ao meu respeito, com regras que foram instituídas para uma boa convivência. E isso, em determinados momentos, nos trazem um senso muito grande de responsabilidade e até de frustração quando nós não conseguimos atender a esses requisitos, né, que foram impostos para o nosso convívio social. Quem está no segundo casamento, por estar, segundo a Bíblia, cego, ele consegue ignorar isso. Ou seja, o fardo dessa responsabilidade não recai sobre os teus ombros. E quando eu digo de ignorar aspectos morais, é porque agora quem está no segundo casamento não se preocupa de como é visto pela sociedade. Ele não se preocupa em encontrar os amigos que outrora esteve presente na igreja, onde essa pessoa fez juras de amor que ficaria com aquela outra pessoa eternamente. Ele não se importa de chegar num churrasco de família ao final de semana, trazendo agora o novo marido ou a nova esposa, sabendo que todas aquelas pessoas lhe presentearam com dinheiro, com presentes, sabe, que desejaram para ele felicidade em seu primeiro casamento. Ele já nem lembra mais quem foi padrinho daquela relação. Tá percebendo? Ele ignora o fato de que ele invocou a presença de Deus para que abençoasse na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte viesse e separasse. Ele simplesmente ignora. E a vida que segue. Quem está nesse segundo casamento consegue ignorar o efeito que isso vai dar nos filhos. Se porventura o primeiro casamento teve filhos, essa pessoa agora que está no segundo casamento, ele consegue ignorar todas as consequências disso. Ele não se preocupa em olhar e entender como que a criança vai ver um casamento que foi dissolvido. Ele não se preocupa em como a criança vai olhar e ver o pai dele com uma terceira pessoa, a mãe dele com uma terceira pessoa. Ele não vai se preocupar em como essa criança vai ver o lar dele se tornando em dois, ou como muitas crianças veem, na verdade não vê que o lar se duplicou, ele vê que o lar sumiu. E quem está normalmente no segundo casamento não se atenta a isso, não está preocupado com isso. E sabe o que é o pior desse aspecto moral? Que na maioria dos casos, presta atenção, na maioria dos casos, toda a nossa sociedade, ela trabalha de uma forma a lhe promover uma independência de Deus. Então, se você não se importa com o que os seus amigos pensam, com o que a sua família pensa, com os padrinhos do seu casamento pensam, você também não se importa com o que Deus pensa. Você acredita, ou de alguma forma, você acredita em Deus o fracasso do seu casamento. Talvez você diga, bem, Deus sabe de todas as coisas.
Bem, Deus conhece o meu coração. Bem, se acabou, é porque Deus quis, porque Ele estava presente quando nos uniu. E naturalmente a pessoa agora ela começa a viver independente de Deus. Diego, de onde você tirou um absurdo desse? Da própria palavra do Senhor, que diz que os que adulteram, adulteram contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. E por isso, o Espírito Santo não habita nela. Ou seja, quem adentra um segundo casamento se desliga de Deus a ponto de que a sua cabeça pensa que ele não precisa de Deus, ou que Deus, a vontade de Deus, a opinião de Deus é indiferente. É muito normal você ouvir de pessoas que estão no segundo casamento, quando confrontadas com o assim diz o Senhor, o que Deus pensa, se é certo ou errado, dizer assim, não, mas Deus não é esse carrasco todo, sabe? Deus quer a nossa felicidade. Deus, Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados. Olha, o único pecado que existe é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que são tudo respostas evasivas ao problema, que não lida com o problema, que não assume culpabilidade, que simplesmente tenta menosprezar o interesse de Deus pela tua vida. E isso é muito grave. Entretanto, se uma pessoa não vive segundo as expectativas de uma vida cristã, de atender aquilo que Deus pede, de tomar a tua cruz e segui-lo, naturalmente as expectativas que essa pessoa vai projetar serão muito menores. O que, mais uma vez, será mais fácil de alcançar aquela felicidade projetada que eu mencionei. Ou seja, uma pessoa que talvez viva dessa forma, é possível que ela afirme com todas as letras. Fala assim, olha, casei de novo e estou muito mais feliz. Outro aspecto, nós estamos falando, afinal de contas, de felicidade, não é isso? Quem está no segundo casamento está procurando o quê? Felicidade. Naturalmente, agora nós estamos diante de uma pessoa egoísta, que está vivendo segundo os seus propósitos. O propósito dela é ser feliz. E ela vai fazer de tudo o que tiver ao seu alcance para isso. Antes mesmo de casar pela segunda vez, ela já dizia, eu mereço ser feliz, eu preciso de alguém que me faça feliz. Sentimentos egoístas. Agora ela quer que o segundo casamento supra esse desejo de felicidade, que o novo cônjuge supra esse desejo de felicidade, que os objetivos traçados no casamento seja tão somente para lhe suprir esses desejos de felicidade. Ou seja, é alguém que acorda querendo ser feliz, que sai para trabalhar querendo ser feliz, que volta para casa querendo ser feliz, e como se torna uma pessoa obsessiva pela felicidade, é certo que em algum momento ela vai encontrar alguma felicidade projetada. Tá percebendo? Ou seja, a pessoa se tornou tão egoísta em busca da felicidade que de fato ela vai esbarrar nela de vez em quando. Sabe? Eu já falei aqui algumas vezes, né? O casamento não foi criado para fazer ninguém feliz. Por isso é incoerente dizer que as pessoas casam para ser feliz. O casamento é uma ferramenta em que se aperfeiçoa a felicidade que é alcançada por outros meios. Paulo deixa bem claro em dizer que aquele que casa agora vai se preocupar com coisas do casamento. Vai comprometer a felicidade e não projetar a felicidade. Então agora nós já nos tornamos mentirosos se dizemos que casei de novo e me tornei feliz, porque isso é impossível, tá? Nem quem casa pela segunda vez, nem quem casa pela primeira vez. Uma pessoa que talvez no primeiro casamento seja capaz de falar assim, olha, eu era solteiro e eu não era feliz. Eu me casei e me tornei feliz. Talvez porque o casamento contribuiu ou preencheu algum espaço para que então você tivesse a paz, a felicidade completa. Ele por si só não traz a felicidade, tá? Mas vamos lá. Agora eu vou para o último ponto. Poderia trazer mais, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu vou trazer apenas mais um ponto. Você já viu que hoje existem duas palavras que biblicamente elas têm um significado totalmente diferente?
e que as pessoas, o mundo, vivem em torno delas. Uma é essa que nós estamos discutindo agora, né? A felicidade. Ou seja, o mundo vive em busca da felicidade. Tudo deve ser feito em prol da felicidade. Todos os erros, esforços se justificam se o seu objetivo for a felicidade. E nós já percebemos que não é bem assim. Agora existe uma outra palavra com um efeito semelhante, que é o amor. Existem pessoas que falam assim, Diego, mas meu primeiro casamento acabou porque não tinha amor. O amor acabou. E no segundo casamento sobra amor. Sabe por que as pessoas no segundo casamento são mais felizes do que no primeiro? É porque eles deram um novo ressignificado para o amor. É isso mesmo. Para quem está no segundo casamento, o amor é diferente de quem está no primeiro. Para quem está no segundo casamento, o amor tem um significado diferente do que a Bíblia diz. Bem diferente. E isso faz com que a projeção da felicidade, ou até mesmo do amor, se torne mais palpável. Vou explicar para você. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, você tem a narrativa do que é o amor. Em uma das descrições é dito que o amor é paciente. Você é paciente? O que você sente hoje é símbolo da paciência? Talvez você desistiu de um outro casamento por falta da paciência. Como você pode dizer que o amor é paciente? Lá é dito que o amor não busca, aquele que ama não busca os seus próprios interesses. Se você casou em busca da felicidade, da sua felicidade, então você busca os seus próprios interesses. Ou seja, mais uma vez, você acredita num amor que não precisa ser paciente e de um amor que busca sim os próprios interesses. Lá é dito que aquele que ama tudo sofre. Você talvez não suportou a rispidez do seu marido, um adultério, uma dívida financeira, a imaturidade de vocês no início do casamento. E agora você está no segundo casamento que você sabe, também não há de suportar tudo. Tudo espera. Existem pessoas que falam assim, Diego, meu marido está me repudiando já há 1 ano. Vou esperar até quando este homem mudar? O amor tudo espera. E por fim, tudo suporta. Tudo suporta. O que você conheceu de amor não suportou. E agora suporta? Perceba que é natural quem está no segundo casamento falar assim, agora eu amo o meu marido. Sabe por quê? Porque os requisitos do amor mudaram. Agora não precisa ser mais paciente. Não precisa não buscar os seus próprios interesses. Não precisa sofrer. Não precisa esperar. Não precisa sequer suportar. Uma expectativa é gerada na mente daquele que casa uma segunda vez. Se não der certo, separa de novo. Já não foi a primeira vez. Tá percebendo? Ou seja, agora nós estamos lidando com um ressignificado para o amor. Família, o que isso nos mostra? Agora eu quero falar com quem está no seu primeiro casamento, com quem se relaciona com quem está no segundo casamento e possivelmente já ouviu essa frase, eu estou muito mais feliz no segundo casamento. Quem está no segundo casamento não tem noção do que está acontecendo com a própria vida ao seu redor. A Bíblia diz que essa pessoa ela está cega. Embora ela tenha uma percepção de felicidade, e é possível que ela esteja falando a verdade, que ela realmente se sinta feliz.
mas é uma falsa felicidade. É possível que a pessoa que esteja no segundo casamento diga que agora sim conheceu o verdadeiro amor. Não, ela conheceu um amor possível para ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Só ama aquele em quem Deus habita. E uma pessoa que a Bíblia diz que por causa do seu relacionamento o Espírito de Deus não habita nela, então nela não tem amor. Só que ela desenhou um novo amor. Um amor que não precisa ser paciente, que pode buscar os próprios interesses, que não precisa sofrer, que não precisa esperar, que não precisa suportar. E dentro da cabeça dela, isso é amor. Então que nós possamos ser pacientes, que nós possamos ser luz a quem supostamente está em trevas. Que nós possamos entender que neste mundo, até que Cristo venha, ou até que cada um tenha sua vida ceifada, nós estamos numa corrida contra o mal, contra o pecado, e nós precisamos de olhares de misericórdia, nós precisamos de compaixão, nós precisamos de luz. Muito mais pelo que falamos, mas sim por aquilo que vivemos. Ou seja, entender que aquele que está no segundo casamento, a qualquer momento pode resolver o seu problema. Por se tratar de um pecado, se ele for confessado, arrependido e abandonado, agora segundo as palavras do sábio, todo aquele que confessa e deixa, este alcança misericórdia. E que nós possamos olhar desta forma. Olhar como soldados que outrora já tiveram no nosso exército, que hoje estão feridos, estão machucados. E que nós, muito mais, ao invés de levar uma espada, porque a Bíblia é uma espada, muito mais do que levar a Bíblia como espada, nós possamos levar ela como luz, como bálsamo, como remédio, para fim de salvar essas pessoas e não condená-las. Tá bom? Família, que Deus os abençoe. Se porventura você que está assistindo aqui pela primeira vez não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias nós temos vídeos aqui no canal sobre diversos assuntos em torno do casamento. Tá bom? Fique com Deus, família. Até mais. Tchau, tchau.